Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao curso de cálculo. E no curso de cálculo, as duas operações fundamentais são a diferenciação e a integração, e ambas são baseadas na noção de limite. Então a gente vai começar o nosso curso estudando as definições de limite, continuidade, e depois a gente vai partir para as definições de derivada e integral. Então a gente vai começar aqui através do investigando o limite de uma função. Para isso a gente vai tomar como exemplo essa função que está definida no quadro, é o f de x igual a 2x ao quadrado mais x menos 3 sobre x menos 1. E a gente vai investigar os valores dessa função quando x se aproximar de 1. Então vamos tomar primeiro valores de x próximos de 1, porém tomando valores menores do que 1. Então x vai se aproximar de 1 por valores menores. Aqui na tabela vocês podem ver quais são os valores assumidos pela função quando eu aproximo x de 1 por valores menores. Então, quando x é 0, a função f de x é igual a 3. Quando x é 0,9, aqui ela já está em 4,8. Quando x é 0,9999, ela já está aqui em 4,99998. Então, quanto mais eu aumento, para ficar próximo de um valor de x, por valores menores do que 1, mais próximo de... A gente vê aqui que ela está ficando mais próximo do valor 5. Também por valores menores do que 5. E se eu tomar, no segundo caso na outra tabela, se eu tomar valores de x próximos de 1, porém tomando valores maiores do que 1, eu comecei aqui na tabela, vocês podem olhar pelo número 2, quando x for igual a 2, o f de x vai ser igual a 7. Quando x é 1,1, eu já estou me aproximando de 1, o f de x vai ser igual a 5,2. Então, nesse valor onde x é 1,0001, o f de x já está aproximadamente 5,0002. Então está bem próximo de 5 por valores um pouco maiores também do que 5. E aqui eu tomei valores de x um pouco maiores do que 1. Então o que a gente viu aí que a gente pode tornar os valores de f de x tão próximos de 5 quanto desejarmos, se a gente tomar x suficientemente próximo de 1. Então, quanto mais eu tomar x próximo de 1, mais o valor da função f de x vai ficar próximo do valor igual a 5. O f de x vai ficar próximo de 5. Então, a gente pode tornar o valor absoluto da diferença entre f de x e 5 tão pequeno quanto a gente desejar. Se a gente tomar o valor absoluto da diferença entre x e 1 suficientemente pequeno. Então, a gente resume e enuncia esse resultado que, para todo número epsilon dado positivo, existe um número delta escolhido tal que, se módulo de x menos 1 é maior do que 0 e menor do que delta, então o módulo de f de x menos 5 é menor do que epsilon. A gente define essas grandezas pequenas, o epsilon e delta, e define o limite através dessas grandezas. Então aqui, se x estiver entre 1 menos delta e 1 mais delta, então o f de x ele vai estar entre 5 menos epsilon e 5 mais epsilon. Como a gente pode ver aqui no gráfico, onde a gente tem aqui o valor 5. E aqui, pelo gráfico, você vê que eu tenho aqui o x igual a 1. Então, se o x estiver aqui no intervalo entre 1 mais delta e 1 menos delta, o f de x vai ter uns valores correspondentes entre 5 menos epsilon e 5 mais epsilon, de acordo com como a gente está definindo. Se a gente tomar um número epsilon dado positivo,
no qual vai existir um número delta escolhido tal que módulo de x menos 1 é maior do que 0 e menor do que delta, então o módulo de f de x menos 5 é menor do que epsilon. Então, para todo número epsilon positivo, vai existir um delta escolhido tal que vale essa condição. E no gráfico a gente tem o significado geométrico de epsilon e delta, os valores que a gente toma no intervalo em x e os valores que serão correspondentes aqui para o valor da função f de x. Então, resumindo o que a gente conclui, aqui a gente tem a definição para o limite de uma função usando essa notação de epsilon e delta. Então, seja f uma função definida para todo número em algum intervalo aberto, contendo a, exceto possivelmente no próprio número a, o limite de f de x quando x tende a será L e é escrito como. Então, a gente usa essa notação, limite de f de x quando x tende a igual a L. Esse limite de f de x quando x tende a vai ser igual a L se a seguinte afirmativa for verdadeira. Dado um epsilon maior do que zero, então pegando um epsilon maior do que zero qualquer, existe um delta maior do que zero, tal que vale essa condição descrita embaixo, que é se módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então vamos tomar um exemplo envolvendo essa definição com epsilon e delta. E nesse exemplo a gente tem a seguinte situação. Seja f a função f de x igual a 4x menos 7 e que o limite de f de x quando x tende a 3 é igual a 5. Para um epsilon igual a 0,01, determine um delta maior do que zero, tal que se módulo de x menos 3 é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f de x menos 5 é menor do que 0,01. Então a gente tem que encontrar aqui o delta que vai corresponder ao epsilon dado, o epsilon de 0,01. Dado que o limite da função foi dado no problema, o limite de f de x quando x tende a 3 é igual a 5. Então aqui a gente tem o gráfico da função f de x é igual a 4x menos 7. A gente tem aqui x igual a 3. O limite de f de x quando x tende a 3 é igual a 5. O epsilon aqui na representação geométrica a gente tem que é 0,01, aqui está dado no gráfico. Então pela figura a gente observa que a gente precisa de um valor de x1, né? Já que foi dado o epsilon, a gente encontra o valor correspondente para a função que vai estar no intervalo, como a gente viu, o f de x vai estar entre 5 mais epsilon e 5 menos epsilon. Então esse valor, no caso anterior, que o limite dava 5. Nesse caso, o limite também é 5. Então a gente também fica com 5 mais epsilon. A gente tem um valor aqui somando 5 epsilon. Tem esse valor de 5,01 para a função e embaixo 4,99. A gente pode encontrar os valores correspondentes para x, para o intervalo em x, que corresponde ao 3
o x2 que vai corresponder ao 3 mais delta e o x1 que é o 3 menos delta. Como a gente também analisou anteriormente, aqui na situação que a gente analisou, o limite também era 5, né? Como no exemplo que a gente está vendo. Então a gente vai ter dois valores para o f de x. A gente tem o f de x1, que é 4,99, e o valor f de x2 igual a 5,01. E a esses valores a gente vai corresponder aos valores no eixo x para x2 e x1. Então, substituindo na expressão para a função, a gente tem as duas condições, que 4x1 menos 7 vai ser igual a 4,99, que é o f de x1, e 4x2 menos 7 é igual ao f de x2, que é 5,01. Então, resolvendo essas duas equações, a gente encontra os valores correspondentes para x1 e x2. Então, resolvendo aqui, está feito o cálculo x1, a gente encontra que o x1 vai ser igual a 2,9975 e o x2 vai ser igual a 3,0025. Então, a gente tendo esses dois valores para x1 e x2, a gente pode encontrar o valor de delta correspondente. Ok, x1, módulo de x1 menos o L, o valor do limite, não o valor do limite, mas o L, que corresponde... O L corresponde ao limite, não é o valor do limite, não é a anotação no L. É o A. Aqui eu estou analisando essa equação. Módulo de x menos A. Então o L corresponde ao limite, de acordo com a anotação que a gente está vendo. Então o módulo de x menos o A, que para o nosso caso aqui o limite de fx quando x tende a 3, então o módulo de x menos 3 vai ser igual para o ponto x1, eu substituo o valor que eu encontrei para x1, então eu tenho 2,9975, tomo o módulo. Quando eu tomar o módulo, então eu vou encontrar o valor para delta, que é 0,0025. E para o módulo de x2 menos 3, eu vou encontrar também tomando o módulo. Vou subtrair 3,0025 menos 3 e vou ficar com delta, que vai ser igual a 0,0025. Então a gente escolhe esse delta, escolhendo o delta igual a 0,0025, a afirmação seguinte vai ser verdadeira para o limite existir. Então, se módulo de x menos 3 é maior do que 0 e menor do que delta, então o módulo de f de x menos 5 é menor do que epsilon, que é 0,01. Então, essa condição vem aqui da definição do limite de uma função. Se essa afirmativa for verdadeira, então o limite existe. No nosso caso, no problema que a gente está vendo, já é dado o limite, né? É afirmado que o limite existe. Então, a afirmação que a gente encontra para o limite existir é essa que está embaixo, escolhendo delta igual a 0,0025. Dado o epsilon de 0,01. Um teorema sobre essa definição de limite decorrente é que se o limite de f de x quando x tende a é igual a L1 e o limite de f de x quando x tende a,
for igual a L2, então obrigatoriamente o L1 tem que ser igual a L2. Existem outros teoremas sobre limites de funções, e esses teoremas, as provas deles são baseadas na definição de limite, e eles servem para a gente calcular o limite de função por métodos mais simples, para a gente não ter que se basear sempre na definição. Usando esses teoremas, fica mais simples para a gente calcular o limite das funções. Então, esse teorema número 1 ele diz o seguinte: se m e b forem constantes quaisquer, então o limite de mx mais b, quando x tende a A, é igual a ma mais b. Teorema número 2. Se c for uma constante, então para qualquer número a, o limite de c, quando x tende a A, é igual à própria constante. Então o limite da constante é sempre a própria constante. E o terceiro aqui é o limite de x quando x tende a A é igual a A. Então aqui a gente tem a função identidade. Então, o limite dessa função quando x tende a A vai ser igual ao próprio número A. Então a gente tem aqui alguns outros teoremas. Se eu pegar o limite de fx quando x tende a A sendo igual ao número L, e o limite de g de x quando x tende a A sendo igual ao número m, duas funções diferentes, então o limite da soma ou o limite da diferença dessas duas funções é igual à soma ou à diferença dos limites. Então o limite da soma é a soma dos limites e o limite da diferença das duas funções é a diferença dos limites. O teorema número 5 diz que se eu pegar n funções, então o limite da soma das n funções, no caso anterior, para o teorema 4, a gente tomou duas funções, mas esse teorema 4 a gente estende no 5 para n funções. Então eu posso tomar n funções, f1, f2 até fn, e o limite da soma dessas funções quando x tende a A vai ser igual à soma dos limites, sabendo que o limite de f1 quando x tende a A é igual a L1, o limite de f2 quando x tende a A é igual a L2, e assim sucessivamente, até o limite de fn quando x tende a A sendo igual a Ln. Então o limite da soma é igual à soma dos limites, e o limite da diferença é igual à diferença dos limites. E o teorema número 6, aqui a gente tem a multiplicação de duas funções. Então se eu tiver duas funções, uma f e outra g, e o limite de f quando x tende a A é igual a L, e o limite de g quando x tende a A é igual a m, então o limite da multiplicação dessas duas funções quando x tende a A vai ser igual à multiplicação dos limites. Então o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites para essas duas funções. E no teorema 7 eu estendo para o caso de n funções. Então se eu multiplicar as n funções, f1, f2 e até fn, o limite da multiplicação dessas funções quando x tende a A vai ser igual à multiplicação dos limites, L1 vezes L2 vezes L3 vezes L4 até Ln. Dado que o limite de f1 quando x tende a A é igual a L1, limite de f2 quando x tende a A é igual a L2, limite de f3 quando x tende a A é igual a L3 e até o limite de fn quando x tende a A sendo igual a Ln. Mais um teorema: se eu tenho o limite de f de x quando x tende a A sendo igual a L e n for um inteiro positivo qualquer, então o limite de f de x elevado a n, quando x tende a A, é igual ao limite elevado a n. Então o limite da função elevado à potência de número n é igual ao cálculo do limite elevado à potência. E o teorema número 9, eu tenho aqui a divisão, o limite da divisão. Se limite de f de x quando x tende a A é igual a L e limite de g de x quando x tende a A é igual a m, então o limite da diferença de f de x sobre g de x quando x tende a A vai ser igual a, não o limite da diferença, certo? É o limite da divisão. Então o limite da divisão das duas funções, né, f de x sobre g de x, vai ser igual à divisão dos limites, L sobre m, dado que o m
tem que ser diferente de zero. Para que essa divisão possa existir, o m tem que ser diferente de zero. E o teorema número 10, se n for um número inteiro positivo e o limite de f de x quando x tende a igual a L, então o limite da raiz enésima de f de x quando x tende a é igual à raiz enésima do limite. Com a restrição de que se n for par e L tem que ser maior do que zero. Então essa condição vale para n par e o limite sendo maior do que zero. Então aqui a gente tem um exemplo explorando essas propriedades, esses teoremas sobre cálculo de limite de função. Então a gente vai encontrar o limite dessa expressão que tem duas funções e tem uma raiz. Então é uma função também aqui, raiz de... E aí a gente tem aqui no numerador x ao cubo mais 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 5 quando x e o limite quando x tende a 2. Então usando esses teoremas, a gente pode calcular o limite. Está calculado aqui embaixo. Então o limite de raiz de x ao cubo mais 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 5 quando x tende a 2 é igual ao... Aqui tem o limite da raiz, de acordo com um dos teoremas que a gente viu, o limite da raiz é a raiz do limite. Então eu vou ficar com raiz do limite da expressão que está dentro. E na expressão a gente tem aqui o limite da divisão de duas funções quando x tende a 2. E o limite da divisão é a divisão dos limites. Então eu fico com raiz do limite superior dividido pelo limite do denominador, limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então eu fico com raiz do... calculo o limite do numerador e calculo o limite do denominador. O limite do numerador é mais simples. Eu tenho aqui um polinômio de grau 3. Então eu posso calcular o limite quando x tende a 2. E no denominador eu tenho um polinômio de grau 2, tem uma função quadrática. E então eu substituo, distribuo o limite, porque aqui eu tenho também, eu posso considerar x ao cubo mais 2x mais 3 como três funções. Então o limite da soma é a soma dos limites. Embaixo também, no denominador, o limite da soma é a soma dos limites. E aí eu substituo para cada um, aqui a gente tem x ao cubo. E o limite da função elevado a uma potência é calcular o limite e elevar a potência. Então eu vou ficar aqui com 2 ao cubo mais 2 vezes 2, limite de 2x, 2 vezes 2, limite da constante 3, que é igual ao próprio 3. O limite de x ao cubo é 2 ao cubo, quando x tende a 2. E embaixo o limite de x ao quadrado quando x tende a 2, 2 ao quadrado. E o limite de 5 quando x tende a 2 igual a 5. Então eu fiquei com raiz dessa expressão. Então eu vou ficar com raiz de, no numerador, 8 mais 4 mais 3 sobre 4 mais 5 no denominador. Então eu vou ficar com raiz de 15 sobre 9. Então esse limite, o cálculo desse limite me dá o valor de raiz de 15 sobre 13. E aqui a gente usou então esses teoremas para cálculo de limite de função. Bom, no cálculo de limite para algumas funções, é interessante a gente calcular os limites laterais. O limite lateral direito e o limite lateral esquerda. Limite pela direita e limite pela esquerda. Porque em alguns casos, para algumas funções,
um dos limites pode não existir, pela direita ou pela esquerda. Pode existir apenas um, dependendo do lado de como a função vai estar definida. Então, em algumas situações, os cálculos dos limites laterais são importantes. E aqui a gente tem as duas definições, tanto para o cálculo do limite lateral pela direita, quanto o cálculo do limite lateral pela esquerda. No caso do limite lateral direito, a definição diz o seguinte: seja f uma função que está definida em todos os números de algum intervalo aberto a c, então o limite de f de x quando x tende a a pela direita vai ser L, e a gente escreve como sendo o limite de f de x quando x tende a pela direita, acrescentando aqui no a, para onde a variável independente está tendendo, o sinal de mais, para simbolizar que eu estou calculando o limite pela direita. Então o limite de f de x quando x tende a pela direita vai ser igual a L, se para todo epsilon maior do que zero existir um delta maior do que zero, tal que se x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de fx menos L é menor do que epsilon. Então veja como eu estou calculando o limite quando x tende a pela direita e estou pegando números um pouco maiores do que a. Então eu posso tirar o módulo aqui na expressão x menos a maior do que zero e menor do que delta. Porque eu estou calculando pela direita e estou pegando números um pouco maiores do que a. E o limite lateral esquerdo, na definição a gente tem que seja f uma função definida em todos os números de algum intervalo aberto de d até a, então o limite de f de x quando x tende a pela esquerda vai ser L, e a gente escreve como sendo limite de f de x quando x tende a, e acrescenta o sinal de menos, para simbolizar que eu estou calculando o limite pela esquerda, vai ser igual a L, se para todo epsilon maior do que zero existir um delta maior do que zero, tal que se a menos x é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Agora a gente está pegando valores para x que se aproximam de a, mas que são menores do que a, então um pouco menores do que a. Então aqui muda a condição no x para a definição usando epsilon e delta. E ainda o limite total, o limite bilateral, é o limite de f de x quando x tende a a. E aí a gente vai ver, ainda tem um teorema que diz que esse limite ele vai existir, vai ser igual a L se os dois limites laterais eles existirem e forem iguais a L também. Então o limite de fx quando x tende a é o limite bilateral. Aqui está o teorema que eu acabei de falar. Então esse teorema diz o seguinte: se o limite de f de x quando x tende a ele vai existir e vai ser igual a L se e somente se os limites laterais, que é o limite de f de x quando x tende a pela esquerda e limite de f de x quando x tende a pela direita, se os laterais existirem e também forem iguais a L. Então essa condição corresponde a dizer que o limite de f de x quando x tende a vai ser igual a L e que vai ser igual a, vai ser se somente se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a pela direita, e que também é igual a L. Aqui embaixo vamos explorar um exemplo com uma função calculando os limites laterais, para ficar mais claro esse conteúdo. Então seja h, essa função definida por h de x vai ser igual a 4 menos x ao quadrado, se x é menor ou igual a 1, e 2 mais x ao quadrado se 1 é menor do que x, ou x maior do que 1.
Então no item A a gente vai primeiro esboçar o gráfico de h de x, e no item B é para calcular os limites laterais, limite de h de x quando x tende a 1 pela esquerda e limite de h de x quando x tende a 1 pela direita. E o limite total, se eles existirem. Então no item A, para esboçar o gráfico está aqui, já está desenhado. Então veja o que a gente tem aqui, esses dois intervalos. Para o intervalo x menor ou igual a 1, a gente tem que a função é dada por 4 menos x ao quadrado, então a gente tem essa parábola com concavidade para baixo, com o a negativo, e cujas raízes são 2 e menos 2, só que não é definido essa função para x maior do que 1, ela vai ter outro valor, vai ser outra parábola. Então a parábola de cima, ela para em x igual a 1. E para x maior do que 1, a gente vai ter essa outra parábola com concavidade positiva, que é o 2 mais x ao quadrado. Então a gente tem esse outro gráfico. Então esse gráfico aqui corresponde a 2 mais x ao quadrado. E esse outro corresponde a 4 menos x ao quadrado. Então tá aqui o gráfico. Agora a gente vai para o item B, a gente calcula o limite de h de x primeiro, quando x tende a 1 pela esquerda, depois o limite de h de x quando x tende a 1 pela direita. Então vou pegar valores de x aqui, se aproximando de 1, por valores menores do que 1 e por valores um pouco maiores do que 1, que é calculando o limite pela esquerda e calculando o limite pela direita. Então aqui no item B, primeiro o cálculo do limite de h de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então eu estou pegando valores de x menores do que 1. Então é interessante que a gente esteja aqui ainda com a definição da função. Então aqui tomei aqui a definição da função para a gente observar aqui. Estou pegando aqui no cálculo do limite pela esquerda valores de x menores do que 1. Então se eu estou tomando valores menores do que 1, eu vou usar a função 4 menos x ao quadrado. Então eu vou calcular o limite de 4 menos x ao quadrado quando x tende a 1 pela esquerda. E esse limite vai ser igual a 4 menos 1, que é igual a 3. E o limite pela direita, o limite de h de x quando x tende a 1 pela direita, estou pegando valores de x maiores do que 1. Estou pegando valor maior do que 1, então eu vou pegar esse intervalo da função de baixo, que é o 2 mais x ao quadrado, a função 2 mais x ao quadrado. Então eu vou pegar o limite de 2 mais x ao quadrado quando x tende a 1 pela direita, e aí eu calculo o limite, então eu vou ficar com 2 mais 1, que é igual a 3. Então o que eu encontrei é que os dois limites, tanto pela direita quanto pela esquerda, eles são iguais a 3. Então o limite de h de x quando x tende a 1 pela esquerda é igual ao limite de h de x quando x tende a 1 pela direita. E isso implica que o limite total, o limite bilateral, o limite de h de x quando x tende a 1, vai existir também e vai ser igual a 3. Vai ser igual aos limites laterais.
A gente pode ter o caso também dos limites infinitos. Quando eu for calcular o valor da função, tomando o valor da variável independente se aproximando cada vez de um número fixo qualquer, e a função, quando esse valor de x se aproxima de um valor fixo, ela começa a aumentar sem limitação, ela aumenta drasticamente. E o limite dessa função vai estourar, então o limite dessa função vai para mais, ou pode ir para mais, ou pode ir para menos infinito. Então a gente vai analisar funções cujos valores aumentam ou diminuem sem limitação, quando a variável independente se aproxima cada vez mais de um número fixo. Então vamos tomar como exemplo essa função f de x igual a 3 sobre x menos 2 ao quadrado. E aqui observem nas duas tabelas embaixo que eu tomei valores de x se aproximando de 2 por valores um pouco maiores do que 2, então eu calculei o limite pela direita. Estou calculando aqui também o limite pela direita dessa função 3 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2, tomando valores de x um pouco maiores do que 2. Quando eu tomar valores de x um pouco maiores do que 2, eu percebo que a função vai tender para valores muito grandes, muito altos, à medida que eu aumento o x se aproximando de 2 por valores um pouco maiores do que 2. Então a função vai para mais infinito. Então o limite da função vai para mais infinito. Quando tomar valores de x bem próximos de 2, a função estoura para mais infinito. E se eu pegar, aqui no caso da segunda tabela, tomar valores de x se aproximando de 2 por valores menores do que 2, ou seja, calculando o limite lateral pela esquerda, também o limite da função vai estourar para mais infinito, a função vai crescer indefinidamente por valores positivos, porque apesar do denominador ficar negativo, o x menos 2 está ao quadrado, o denominador não fica negativo, né, porque tem um quadrado, mas apesar do termo que está entre quadrado, que está dentro do quadrado, ficar negativo, quando eu elevo ao quadrado, esse termo fica positivo. Então a função vai para mais infinito também. E aqui a gente tem a representação gráfica de como fica o gráfico da função quando eu tomar o limite de x tendendo a 2 pela direita e x tendendo a 2 pela esquerda. Então, x tendendo a 2 pela direita é o caso da primeira tabela, então foi para mais infinito. Então, vocês observem aqui no gráfico que a função está estourando para mais infinito. E se eu tomar x tendendo a 2 pela esquerda, também a função estoura para mais infinito quando eu calculo o limite. Então, observe o gráfico também que a função tende para valores cada vez maiores, então vai para mais infinito. Então, definindo limites infinitos, a gente pode definir da seguinte forma. Seja f uma função definida em todo número de um intervalo aberto i contendo a, exceto possivelmente no próprio a, quando x tende a f de x cresce indefinidamente e escrevemos limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito. Se para qualquer número n maior do que zero existir um delta maior do que zero, tal que se módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então f de x é maior do que n. Esse caso aqui é o caso que a gente viu anteriormente, que é o caso do limite de f de x tendendo para mais infinito, quando x se aproxima de um número. No caso da função que a gente viu anteriormente, o x tende a 2. Mas a gente pode ter o caso também de o limite estourar, não por a função cresce indefinidamente, mas não por valores positivos, ela cresce indefinidamente por valores negativos. É o caso que está nessa segunda definição embaixo. Então, seja f uma função definida em todo número de algum intervalo i contendo a, exceto possivelmente no próprio a, quando x tende a a, f de x cresce indefinidamente e escrevemos limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito. Então f de x aqui vai decrescer
indefinidamente. Então, quando o x tende a, o f de x decresce indefinidamente. A gente escreve limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito. Se para todo número n menor do que zero, existir um delta maior do que zero, tal que módulo de x menos a maior do que zero e menor do que delta, então f de x é menor do que n. Esse caso em que a função estoura para menos infinito, a gente tem aqui um outro exemplo. No caso anterior, a gente tinha uma função, mas no numerador não tinha um número negativo. Então, se a gente colocar um numerador negativo, então essa função é parecida com a anterior, é a mesma, certo? Não é a mesma porque agora a gente acrescenta o sinal negativo, mas a gente pegou a mesma função. Se a gente pegar a mesma função e acrescentar um sinal negativo, esses limites aqui eles vão para menos infinito. Então, tomando aquela mesma função e colocando o numerador negativo, a gente vai ter o limite de f de x quando x tende a 2, estourando para menos infinito. A gente tem essa outra definição e aqui a gente tem o gráfico. Então, se a gente pegar o limite pela direita e pela esquerda, se eu calcular o limite pela direita e calcular o limite pela esquerda dessa função, eu vejo que nos dois casos a função vai para menos infinito. Que é a função menos 3 sobre x menos 2 ao quadrado. Então a gente tem aqui um teorema que trata sobre limites infinitos. Esse teorema diz o seguinte: se R for um inteiro positivo qualquer, então o limite de 1 sobre x elevado a R quando x tende a zero pela direita vai ser igual a mais infinito. E o limite de 1 sobre x elevado a R quando x tende a zero pela esquerda vai ser menos infinito se o R for ímpar e mais infinito se o R for par. Aqui pela função 1 sobre x a gente percebe que quando x tende a zero a função vai estourar. Então vai para números muito grandes. Então dependendo de como for a potência de x elevado a R, eu vou ter aqui, se o x for para tender a zero por números positivos ou tender a zero por números negativos, eu vou ter aqui essas condições para o limite, tendendo a mais ou menos infinito, dependendo de como, da situação que está acontecendo. Então vamos aplicar esse teorema aqui sobre cálculo de limites infinitos e explorar a definição de limites infinitos aqui nesse exemplo. E nesse exemplo é para encontrar o limite dessa expressão. A gente tem aqui essa função, que é a divisão de duas funções. Então a gente tem o limite de x ao quadrado mais x mais 2 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3 quando x tende a 3 pela direita. É o item A, calcular o limite pela direita, e no item B, calcular o limite pela esquerda da mesma função. Então no item A, o limite pela direita, eu tenho aqui o limite de x ao quadrado mais x mais 2 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3, quando x tende a 3 pela direita. O limite da divisão é a divisão dos limites, então eu aplico aqui, calculo o limite do numerador e divido pelo limite do denominador. O limite do denominador eu já substituí aqui direto, eu tenho 3 ao quadrado mais 3 mais 2. E o limite do denominador aqui eu simplifiquei a expressão. A gente tem aqui uma equação, uma função quadrática. A gente tem essa função quadrática. E aqui eu posso colocar ela simplificada da seguinte forma.
colocar ela como x menos 3 vezes x mais 1. 3 e menos 1 corresponde a duas raízes da função. E calculo o limite quando x tende a 3 pela direita. Então aqui tem o limite da multiplicação, o denominador é a multiplicação dos limites. Então o limite de x mais 1, quando x tende a 3, é 4, mais o limite de x menos 3, quando x tende a 3 pela direita, que vai tender a 0. Então eu tenho aqui, para o numerador, 3 ao quadrado mais 3 mais 2, isso é igual a 14, o limite do numerador. E o limite do denominador, vocês vejam que vai tender a 0. E estou tomando valores de x tendendo a 3, mas um pouco maiores do que 3. Então essa expressão para x menos 3 vai tender a 0 por valores positivos. Porque o x menos 3 vai ficar como sendo maior do que 0. Porque eu estou tomando valores de x tendendo a 3 um pouco maiores do que 3. Então vai tender a 0 por valores positivos. Se o denominador tende a 0 por valores positivos, então o que vai acontecer quando eu fizer a divisão de 12 por valores tendendo a 0 pelo denominador tendendo a 0 por valores positivos, então o limite vai estourar para mais infinito. Então esse limite vai ser mais infinito. Então aí é para o item A, quando x tende a 3 pela direita, e a gente vai ver agora se eu tomar a mesma função e calcular o limite para x tendendo a 3 pela esquerda. Se eu tomar a mesma função e calcular o limite para x tendendo a 3 pela esquerda, então eu procedo da mesma forma, eu calculo aqui o limite e separo aqui o limite da divisão, é a divisão dos limites. Então calculo o limite do numerador, divido pelo limite do denominador de novo, chego aqui em algumas expressões parecidas. Quando eu chegar aqui nessa expressão em que eu tenho no denominador o limite de x menos 3 vezes x mais 1 quando x tende a 3 pela esquerda, aí eu vejo que aqui no x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda, eu estou pegando valores de x menores do que 3, então esse x menos 3 aqui vai ser menor do que 0. Então o limite do numerador vai ser igual ao caso anterior, deu o mesmo valor, vai ser 14, que é o 3 ao quadrado mais 3 mais 2. Então 14. E o limite do denominador agora vai tender a 0 por valores negativos. Então está tendendo a 0 por valores negativos. O que vai acontecer quando eu efetuar a divisão de 14 por valores tendendo a 0, pelo denominador tendendo a 0 por valores negativos? O limite vai para menos infinito. Então esse limite, quando x tende a 3 pela esquerda, vai para menos infinito, estoura para valores muito grandes, sendo negativos. Ainda sobre limites infinitos, a gente tem esses outros teoremas aqui que diz o seguinte: se limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito, e limite de g de x quando x tende a A é igual a c, onde c é uma constante qualquer, então o limite da soma de f mais g de x quando x tende a A também vai para mais infinito. Que o valor para o limite de f, tendendo para mais infinito, quando somar com o limite de c, a soma dos limites vai continuar sendo mais infinito. E a mesma coisa para o caso de eu ter o limite de f quando x tende a A sendo menos infinito, e o limite de g de x quando x tende a A sendo igual a c, onde c é uma constante qualquer. Então o limite dessa soma também vai para menos infinito. E esse teorema continua válido se o x tende a A for substituído por x tende a A pela direita ou x tende a A pela esquerda. Aqui é o caso de eu estar somando as duas funções. Aqui embaixo a gente tem o caso em que eu multiplico as duas funções, o f e o g, sendo o limite de g de x quando x tende a A sendo igual a constante. Então aqui embaixo, nessa primeira situação, a gente tem o caso que
Esse caso é o caso que, se limite de f de x quando x tende a A igual a mais infinito, e limite de g de x quando x tende a A igual a c, onde c é uma constante não nula, então, se c é maior do que zero, o limite da multiplicação de f por g quando x tende a A vai ser mais infinito, e se c é menor do que zero, o limite da multiplicação de f de x quando x vezes g de x quando x tende a A é igual a menos infinito. E o teorema continua sendo válido se x tende a A pela direita ou x tendendo a A pela esquerda. Se a gente tomar, em vez de ser o f de x, o limite de f de x quando x tende a A sendo mais infinito, a gente substituir pelo limite sendo menos infinito, a gente também pode usar, por analogia com o caso anterior, e multiplicar as duas funções para encontrar o limite. Então, o limite de f de x, se o limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito, e o limite de g quando x tende a igual a c, c é uma constante não nula, então se c é maior do que zero, o limite da multiplicação de f por g quando x tende a A vai ser igual a menos infinito. E se c for menor do que zero, eu vou multiplicar aqui o menos com o menos da constante, o limite de f vezes g, quando x tende a A, ou então fica menos vezes menos e aparece um mais aqui, então vai para mais infinito. E o teorema também vai permanecer válido se o x tende a A for substituído por x tendendo a A pela direita ou x tendendo a A pela esquerda. E a assíntota vertical? Bom, a assíntota vertical ela vai existir no gráfico quando o limite da função estoura para mais ou para menos infinito. Vai existir uma assíntota vertical e a gente pode encontrar essa assíntota vertical observando aqui os limites da função. Então, se a gente tiver a reta x igual a essa reta x igual a ela vai ser uma assíntota vertical do gráfico da função f se pelo menos uma das afirmativas abaixo forem verdadeiras. Se uma das afirmativas for verdadeira, a reta x igual a vai ser uma assíntota vertical. Então vejam que no caso 1, o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, vai ser igual a mais infinito. Esse caso é o caso que está mostrado nessas figuras aqui embaixo. Então nessas figuras aqui abaixo a gente tem limite de f de x quando x tende a A pela direita vai para mais infinito. Limite de f de x quando x tende a A pela esquerda quando x, esse caso 1 aqui é o limite de f de x quando x tende a A pela direita indo para menos infinito, é o caso 2. Aqui é o caso 3. E aqui a gente tem o caso 4. O último caso é o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda indo para menos infinito. Então, se qualquer uma dessas situações acontecer, a reta x igual a A vai ser uma assíntota vertical. Então, vejo aqui que na função, na primeira condição, o limite da função vai para mais infinito quando eu tomo x se aproximando de A por valores positivos. Ou então eu posso tomar o valor de x tendendo a por valores positivos e o valor da função tender para menos infinito também. Pode existir esse caso, então, se isso acontecer também a reta x igual a uma assíntota vertical. E aqui a gente tem os outros dois casos, que é quando o limite de f de x quando x tende a pela esquerda vai para mais infinito. E quando o limite de f de x quando x tende a pela esquerda vai para menos infinito. Então a gente tem as duas situações, indo para mais e menos infinito quando x tende a pela direita, e indo para mais ou menos infinito quando x tende a pela esquerda.
Um exemplo que envolve aí, encontrar qual vai ser a assíntota, qual a reta que corresponde à assíntota vertical no gráfico, está mostrado aqui. Então, nesse exemplo, a gente vai encontrar a assíntota vertical e fazer um esboço do gráfico da função f de x igual a 3 sobre x menos 3. Então, para encontrar a assíntota, eu vejo aqui em qual valor que o limite da função vai estourar, né? Se vocês observarem aqui, tem uma singularidade no denominador que é x menos 3. Quando ele for igual a zero, então em x igual a 3, a função vai estourar. Então, calculo o limite pela direita e pela esquerda quando x for igual a 3. Então, o limite da função quando x tende a 3 pela direita, eu vejo que o denominador vai se aproximar de zero por valores positivos, então vai para mais infinito. E o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda, o denominador se aproxima de zero por valores negativos, então o limite vai para menos infinito. Então, como eu encontrei duas daquelas condições anteriores, então a reta x igual a 3 é uma assíntota vertical. Eu encontrei essa condição aqui, que é o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita vai ser igual a mais infinito, e a segunda condição, que é o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda, que é igual a menos infinito. E aqui do lado tem o gráfico, como a reta x igual a 3 é uma assíntota vertical, então vejam que a primeira condição é para x tendendo a 3, o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita. Então, quando eu tomar valores aqui de x próximos de 3 pela direita, a função aqui está estourando, vai para mais infinito. E quando eu tomo valores de x pela esquerda, tomo valores menores do que 3, substituo e calculo o limite, a função aqui estoura para menos infinito.